Salve, salve! Vídeo novo aí no canal. Dessa vez eu vou mostrar para vocês aí todo o processo que eu faço, desde que eu atendo o cliente até a execução da tatu. Então, o cliente me mandou aqui uma referência, tá? Eu tô abrindo ela aqui no iPad. Essa é a referência que o cliente me mandou. Eu tô usando aqui um iPad Pro 12.9, né? Que é o tamanho dele, são as polegadas, é praticamente o tamanho de uma folha. E eu uso o aplicativo Procreate para trabalhar as minhas imagens, certo? Então o cliente mandou essa referência, dá para ver nitidamente que ela está com baixa qualidade. A gente já conversou pelo WhatsApp, tá? Eu não vou abrir a conversa aqui no vídeo porque ela está no celular. E a gente combinou de tirar um pouco dessa escuridão, né? Aqui o desenho ele não foi feito para uma tatu, ele é uma ilustração. Então ela tem essas sombras aqui que não ficaria legal numa tatuagem. E daria a impressão de que estava algo ali incompleto, né? A terminar, e não é isso que a gente quer. Então a gente vai mudar essa sombra, esse preenchimento muito escuro, e esse pé ficou muito próximo, a gente combinou de afastar um pouco isso. Então eu vou abrir essa imagem no meu programa, no Procreate, né, que é o aplicativo aqui que a gente usa para esse tipo de trabalho, e vou abrir uma tela do tamanho de uma folha sulfite. Aqui eu nomeei ela de Tattoo Grid, tá? Eu coloquei as medidas de uma folha sulfite, eu abro a folha e eu fiz uma régua para eu ter o tamanho exato dos centímetros no programa. Então eu medi aqui na informações da tela, eu medi a guia de desenho para ela ter quantidade em centímetros e ter cada quadradinho desse ter 1 centímetro. Então isso já foi feito, tá? É um assunto, um outro vídeo, que é uma parada muito técnica, mas é só para vocês saberem o programa que eu uso e como eu faço para imprimir no tamanho que eu quero. Então tá aqui a Tattoo Grid, né? A layer que eu criei, que é com essa réguinha aqui. Então aqui eu tenho as medidas na largura quanto na altura, cada número dentro de cada quadradinho. Então isso me facilita muito. Tem gente que gosta de editar pelo Word, tem gente que usa o Sketchbook, que é gratuito, também dá para fazer isso. Eu me adaptei dessa forma e uso para manter tudo só num aplicativo. Então vamos lá. Primeiro eu importo a imagem. Então eu tenho aqui adicionar uma nova foto. Então aqui eu tenho a imagem que o cliente me mandou, que é essa que está em baixa qualidade. Eu ajusto a tela e vejo que realmente eu vou precisar fazer alguns traços. Então uma dica é sempre, ou você diminui a opacidade dela, cria uma nova camada e começa a trabalhar com tinta preta com a de sua preferência. Eu gosto da caneta Studio, tá? Uma caneta que ela fica com uma boa qualidade. Se eu engrossar o traço eu consigo, então eu tenho um bom controle dela. Deixo num tamanho razoável aqui, em 10, depende do tamanho do desenho aqui, tá em 5%, então eu já consigo ver bem o traço. E eu venho traçando novamente, refazendo o trabalho, para a hora que eu imprimir isso na impressora de decalque, eu ter uma impressão com qualidade. Se você vai tirar o decalque manual, eu acredito que você não precisa fazer isso, tá? É uma forma de você ter um estudo do desenho, mas para decalque manual você imprime essa arte do tamanho que você quer, e aí sim você vem tirando o decalque com a caneta, com o papel ectográfico por trás. Então, como eu vou usar a impressora de decalque, ou eu diminuo a opacidade e trabalho com a tinta preta, ou eu mantenho a opacidade para não ficar forçando a minha vista, e aí eu tiro o decalque com uma cor que tenha contraste. Eu gosto muito do vermelho. Então eu venho fazendo com a opacidade que ela tá, com o laranja, quer dizer, o vermelho não, o laranja, por cima. Então eu venho tirando aqui os principais traços. Depois eu vou trabalhando os detalhes. Eu não coloco todo sombreado no decalque para não me atrapalhar, eu só coloco uma guia. Então agora eu vou tirar todo o decalque e volto para vocês com o vídeo com as alterações que eu fiz. Dessombreado, tirando essa parte que está muito sketch, muito esboço, e afastando o pé aqui, que foi o que o cliente me pediu, e eu acho que é válido essa alteração. Fechou? Eu já volto aí. Agora sim, o decalque todo pronto, né? Já tirei todos os traçados. Quando eu falo que eu trabalhei com a tinta laranja e agora ele tá preto, vocês podem me perguntar, mas como é que você fez isso? Eu, trabalhando aqui com a tinta laranja no programa, eu consigo mudar a cor dela depois.
Então vamos lá, tracei de laranja. Pô, mas e para isso ficar preto? Eu tenho duas formas. Ou eu ativo o bloqueio alfa, que eu só vou traçar o que está dentro do que já está traçado. Seleciono a tinta preta e aí eu venho alterando. Ou eu venho aqui nessa opção aqui de efeitos, matiz, saturação e brilho, saturação 0 e brilho 0. O traço todo ficou preto. Então eu tenho esses dois caminhos. Tudo pronto, eu já fiz as alterações que o cliente me pediu, trabalhei melhor o sombreado para não ficar tão escuro, afastei um pouco o pé e tirei aquele sombreado aqui que não estava combinando, deixei só desse lado porque aqui estava legal. Tá? Então, com a arte pronta, eu vou mandar para a impressão. Como? Primeiro definindo o tamanho que eu quero, vai ser um trabalho na costela, que vai ter em torno de 12 a 18 centímetros de altura. Então, eu ativo a minha reguinha, pego a arte, já decalcada, aproximo ela da régua, para se ela vai ter 12 de altura, a ponta do desenho está aqui em cima e a outra ponta vai estar aqui embaixo. Eu venho diminuindo até o 12. Ajusto novamente, diminuo até o 12, que eu acho que vai ficar muito pequeno, mas tudo bem, eu deixo ele aqui de canto. Na mesma folha, cabe outra arte. Eu duplico a minha camada, aumento ele para 18 centímetros, jogo aqui para baixo. Se ele estiver ocupando um pouco do outro, eu apago, porque eu fiz um recorte da arte, que estava com fundo branco. E agora tem um detalhe, que é um pulo do gato, para quem vai fazer impressão na impressora de decalque. Que é o quê? Primeiro eu tiro essa régua para ela não sair na impressão, junto as duas camadas, seleciono elas e eu vou virar ao contrário. Eu preciso espelhar essa arte para a hora que ela sair na impressora, ela vir ao contrário, para o lado da tinta ser colado na pele, tá? Então eu vou cortar agora para a impressora para vocês verem como é o processo de impressão e o que eu uso. Bom, esse é o kit que eu uso, tá? Uma impressora da Epson, uma impressora EcoTank, foi comprada nova, tá? É uma L3110, ela não tem Wi-Fi. Eu me arrependi de ter comprado sem Wi-Fi porque eu dependo sempre de um computador e o cabo. Mas alguns falam que o Wi-Fi não funciona tão bem, por isso que pode ser que... Uns falam que funciona bem, outros falam que deixa na mão, que você não consegue editar as imagens. Então eu tô trabalhando ela com cabo no momento. A tinta que eu uso é a InkDraw, tá? É uma tinta que quando você compra a impressora nova, eles pedem o número de série dela para te darem uma garantia, tá? É uma tinta, ela não é barata, mas ela dura muito. Eu ainda tenho tinta aqui dentro, eu enchi todos os tanques, o preto quase até metade, e os outros eu já enchi e já recarreguei, para ela não apitar que a tinta tá acabando, que diz que pode danificar a impressora. Eu nunca vi isso aqui se mexer sequer, e ainda tenho tinta dentro do tubo, tá? Não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas pelo barulho, ó, você vê que aqui em cima tá mais clarinho, e aqui embaixo ainda tem um pouquinho de tinta. Então, eu ainda consigo usar em outra impressora, se eu tiver problemas com essa, ou se eu tiver uma outra impressora em outro estúdio, ou eu consigo recarregar conforme a quantidade de impressão, tá? Eu recomendo, eu já fiz tinta de decalque, tem um vídeo bombado aqui no canal ensinando a fazer tinta de decalque, mas depois do momento que eu me acostumei com esse kit aqui, imprimindo no papel vegetal, que é fácil de encontrar, com uma impressora que funciona, tem opção com Wi-Fi, e a tinta que te dá uma garantia, eu parei de fabricar a própria tinta, porque eu estava ficando na mão com os cartuchos. Então, o papel que eu gostei de trabalhar foi o papel vegetal, tá? Um canson vegetal, com uma gramatura de até 60 gramas. Se você pega um papel muito grosso, como eu tenho aqui, que eu não uso, fica muito difícil de se moldar a pele. Tem gente que gosta de trabalhar com o papel manteiga. Ele se molda muito mais a pele, porém, ele é muito mais fino para passar na impressora. Então, eu tenho medo dela travar lá dentro e danificar a impressora. Então, eu me adaptei bem com o vegetal. Já pulei a parte da impressão e tá aqui o meu decalque, que já havia feito. Então você vê que a tinta, ela tá na parte de trás. Então por isso que eu espelhei a arte. A arte ela foi impressa dessa forma, porque a tinta ela está aqui. Porém, eu vou colar na pele do cliente dessa forma. Então,
É assim que a tinta vai colar bem. Eu faço todo o recorte em volta do decalque para ele se moldar melhor a pele. Eu vou pegar uma tesoura porque você pode fazer alguns pequenos cortes aqui para ele se moldar ainda melhor a pele. Por ser uma região de costela, isso vai te ajudar ainda melhor mais no trabalho. Então, isso aqui vai te ajudar muito a se moldar a pele. E o transfer que eu uso para colar isso, além do IT da Electric Ink, melhor que o IT, só o Alloy. Esse é o transfer para esse tipo de impressora, tá? Quando eu tenho um trabalho pequeno, que eu consigo colar com a mão e já retirar, eu não preciso ficar moldando a pele, eu uso só o Alloy. Então, ele é um transfer de bastão, eu costumo passar um papel toalha novo aqui, para isso não ter sempre contato com a pele de todos os clientes. Então eu tiro a primeira camada, passo, deixo secar em alguns segundos, 30 segundinhos já tá bom, e colo o decalque pequeno. Quando o decalque é grande, eu preciso colar, cola aqui, depois eu colo aqui, eu passo primeiro o Alloy e depois o IT. Tá? Isso eu falo tudo no vídeo de impressão de tinta para decalque que eu ensino a fazer. Mas eu tô dando uma refrescada na memória para vocês, porque é o que eu tô fazendo hoje. Então, um pouco de Alloy, um pouco de IT, espera secar alguns segundos, e aí eu tiro meu decalque, eu consigo colar de 3 até 4 vezes o mesmo decalque na pele. Então, bora pra tatuagem que eu vou colar o decalque no cliente, se vocês acompanharem. Bora pra bancada, tá aqui todo o material que eu vou usar nessa tatu, tá? É uma tatuagem praticamente de traço e sombreado em rastelado. Então, o que eu vou precisar? Vou usar a minha Transverse, minha máquina predileta para traço. Transverse funciona melhor com agulha de haste. Então eu tenho aqui 2 grips de aço vedados por dentro e por fora, porque eu não uso autoclave, fazendo esse sistema de vedação que o Tuzinho ensinou. Depois vocês podem procurar no canal dele, ou eu vou fazer um vídeo ensinando a esse processo. Por que eu gosto disso? Eu tenho um grip mais pesado que a máquina, então o peso fica todo aqui para frente, e eu faço a economia do grip de plástico descartável. Ou seja, eu só preciso vedar ele, eu gosto de envolver o EVA para tirar a vibração da máquina e ficar mais macio, dando uma pegada maior por causa do tamanho da minha mão, e trabalho com mini tip descartável. Então, nesse caso, tudo que tem contato com a pele do cliente, que são os batoques com a tinta, os tips que vão na ponta e as agulhas, eu tenho tudo descartável. O grip, ele não vai ser descartável porque ele é de aço e ele tem toda a vedação aqui por dentro, se vocês conseguirem ver. A hora que eu termino a tatu, simplesmente eu puxo essa parte do saquinho, ele fecha aqui na frente e ele não tem contato com essa parte interna do grip, que é o mais perigoso. Se você tiver contato da agulha com tinta, com sangue, com secreção, com linfa da pele do cliente nessa parte, aí você vai ter que esterilizar ou em autoclave ou com esses produtos hospitalares que são caros. Eu gosto de ter no estúdio para caso eu tenha algum tipo de problema, algum imprevisto, mas no dia a dia, fazendo esse processo, eu não preciso utilizar. Então, falando do material, para os traços finos e para o rastelado, eu vou usar um tip, um mini tip que eu gosto da Aston, que ele é transparente e tem essa pontinha chanfrada. Isso me ajuda muito a enxergar a agulha e um fluxo de tinta maior. Para o tip de 9, eu vou usar um da Hornet mesmo, que é da Tattoo Artist, compro na Hornet, tá? Ele não tem o chanfradinho na ponta. E as agulhas Black Cat para os traços finos e para o rastelado, tá? É o que eu mais gosto, essa aqui eu compro até de caixa. E para os traços mais grossos, eu vou usar uma Black Cat 9RL, tá? Ela é um pouquinho mais grossa, ela é fina também, mas são 9 agulhas. Eu consigo uma agulha de um traço de qualidade com uma agulha um pouquinho mais grossa para não expandir com o tempo. Eu poderia até usar uma 9RL Perfect, que é uma agulha mais grossa da Electric Ink, tá? Essa também é uma 9, porém, olha a diferença de ponta. Se vocês compararem pelo vídeo simples, a gente já consegue ver
a diferença da ponta de uma para outra. Essa é uma 9RL Black Cat e essa é uma 9RL Perfect. Então ela aponta, ela é bem mais aberta. Não chega a ser uma RS, uma bucha, mas ela é bem mais aberta. Então eu prefiro um trabalho muito delicado para a região de costela, que é uma região flácida que o cliente pode engordar, o cliente pode emagrecer com o tempo. Então, para o traço não expandir, eu prefiro trabalhar com uma agulha mais fina. Então, vou trabalhar com esse cliente. Preto da Dynamic, tá? É um cliente já conhecido, já usei essa tinta nele antes de comprar a Ultra Black e deu muito certo, então eu vou manter a Dynamic nele. Ultra Black eu uso em outros tipos de trabalho. 2 chips, 2 grips de aço vedados, transverse, 2 batoques, um com preto puro e um com preto diluído para fazer um sombreado mais claro, 2 mini chips e é essa a minha bancada. Vaselina eu gosto da manteiga Easy In. Para limpar a tatu eu uso o Clean Up da Electric. Quando isso acaba eu posso simplesmente colocar um pouco de água filtrada, um pouco de álcool, bem pouco álcool, só para não proliferar bactérias. E para fazer o sistema eu uso esse queridinho aqui do universo das crianças, que é muito confiável, que é o Johnson's Baby. Então essa é a fórmula quando acaba o seu clean up. Água filtrada, Johnson's Baby e um pouco de álcool para não proliferar bactérias. Tá aqui o transfer que eu já mostrei. O fix eu gosto de aplicar em trabalhos grandes, em regiões flácidas, que eu vou ter que ficar esticando muito a pele. Então depois que o decalque secou, eu aplico num plástico filme, num papel toalha, aplico e tiro o excesso da tinta. Diluente Electric Ink, quando acaba eu completo com água destilada, muito melhor do que ficar engrossando a tinta. E é isso a minha bancada, esse é o meu setup. Gosto de manter sempre aqui uma canetinha de marcação cirúrgica para fazer umas eventuais retoques no decalque, caso não fique bom de primeira. Então, bora colar o decalque no cliente. Dá uma pressionada. Ficou bom, mas uma parte não ficou. Vou tentar apagar só uma parte. Então, como vocês viram, eu precisei fazer um ajuste na parte de cima do decalque. Depois eu fiz algumas marcações com a caneta de marcação cirúrgica e comecei a tatuar. Estou usando a Transverse Nano, fonte PS1V2 a 7.5 volts, agulha Black Cat de 3RL para os traços finos e a agulha Black Cat 9RL para os traços mais grossos. Preto puro Dynamic e um pouco de preto diluído para o sombreado mais claro. Tá aí a tatu finalizada, foram 4 horas de sessão, desde a hora que eu colei o decalque até a hora que eu terminei o trabalho com traços e sombreados.
Depois de limpar a tatu, eu vou aplicar o Tattoo Sealing e depois o Tropical Derm. Tá aí a referência que o cliente me trouxe e a tatu pronta com os ajustes finais. Se inscreve, compartilha e fortalece a família.